A minha maior motivação para construir a minha empresa, buscar uma carreira e ter todos esses objetivos e sonhos foi, na verdade, buscar a me sentir bem comigo mesma. Eu tomei essa decisão, né, de mudança de estilo de vida. Não, agora eu quero viver para conquistar as coisas que eu sempre desejei, que eu sempre sonhei, quando eu estava enfrentando o transtorno de ansiedade generalizada, né? Foi bem no gatilho ali de, cara, não tô me reconhecendo, não tô gostando de me olhar sempre no espelho e me sentir mal, não gosto da forma que eu estou vivendo, das escolhas que eu venho fazendo e isso precisa mudar. Quando eu virei essa chave de isso precisa mudar, eu desenhei na minha mente uma vida que eu gostaria de viver. E eu venho tentando construir essa vida. Só que eu cometi um grande erro nesse processo, que foi cultivar uma produtividade tóxica, né? Gente, e tem algumas características dentro da minha rotina, das minhas escolhas nesse caminho de construir a vida que eu sempre sonhei, que determinam essa produtividade tóxica e que a gente pode usar de referência até para identificar se, cara, se eu continuar fazendo essas coisas do jeito que eu tô fazendo, isso vai acabar destruindo, vai acabar, né, me destruindo no processo. E a gente não quer se destruir no processo, visto que o nosso objetivo para construir a vida dos sonhos não é se sentir bem, não é estar bem com o que você faz e com você mesmo. Não faz sentido você se destruir no processo. Eu não acredito, pelo menos nisso, né? Nessa produtividade de, não, se mata ali por uns 2 anos, depois vai valer a pena. Pode ser que lá na frente você até se sinta bem com a conquista que você vai ter nesse processo. Só que quantas oportunidades e você não pode ter perdido nesse meio do caminho? Será que não dá para chegar no mesmo resultado sem se matar, sem se destruir? Eu acredito que é possível, porque tem outro caminho, que é o que eu estou experimentando agora, que é o que a gente chama de produtividade saudável. Mas antes de entrar nesse ponto, na mudança em si, no que eu fiz para mudar o cenário, a gente precisa contextualizar o cenário, né? Quais eram os comportamentos que eu cultivava que me levavam à produtividade tóxica? Eu separei aqui 8 pontos que eu consegui identificar na minha rotina. A primeira delas era a aceleração constante. O que é a aceleração constante? A minha rotina ela era apertada, então eu tinha uma agenda com todos os hábitos que eu precisava cumprir dentro do dia, o horário para cada um deles, só que a agenda ela era super apertada, então eu não tinha brechas, e ao mesmo tempo que eu não tinha brechas, o tempo que eu coloquei para cada uma das atividades era assim o mínimo possível para executar. Então eu precisava fazer cada uma das atividades muito rápido para que eu desse conta, não me atrasasse nas próximas atividades. Então eu passava o dia inteiro correndo entre uma atividade e outra, um trabalho e outro. E isso me deixava acelerada no dia a dia. Isso demandava muita energia. Eu não conseguia também fazer as atividades com total concentração, com calma, fazendo nos detalhes, sabe? Não, era tudo muito corrido. Então, imagina isso todos os dias, né? Essa aceleração. Ansiedade, né? Então, eu me sentia ansiosa constantemente. Isso é um ponto gatilho de produtividade tóxica, tá? Você não precisa fazer as tarefas no mínimo tempo possível ali, né? Encaixar várias coisas no seu dia. Se a tua rotina tá nesse cenário, se você olha pra tua rotina e você vê que você está vivendo exatamente assim, sempre na correria, para e pensa, tá? Esse é um ponto gatilho. Segundo ponto, eu me sentia sempre cansada, tá? Você estar a todo momento cansada não é normal também, tá, gente?
A gente, obviamente, no fim do dia é comum se sentir cansado, mas não é normal. No início do dia você tá cansado, no meio do dia você já tá super cansado. Não é normal. O normal é que você, né, consiga ali ter uma energia que você vá gastando durante o dia. Apesar, até aquela galera que acorda meio mal, ela acorda meio mal, mas dá uns minutinhos a pessoa desperta. A partir do momento que você despertou, a tendência é que você se mantenha ali com uma energia, sem precisar, por exemplo, tomar sempre cafeína, tá? Eu não tomo café, nada que tenha cafeína, né? Eu tô tomando aqui chá de frutas, acho que é vermelhas, algo assim, tá? Acho que tem hibisco, é alguma coisa que é meio rosinha. Mas eu evito cafeína porque é aquilo, eu não tenho necessidade, eu me sinto bem, eu consigo dar o meu máximo dentro das atividades, no fim do dia eu vou estar cansada, obviamente, mas é o esperado, né? É o natural para o ser humano. Então, se você se sente sempre cansada, tem sempre a necessidade do café, ou você está viciada em café, ou você está realmente sobrecarregada, e isso é um índice de produtividade tóxica. Qual o problema da produtividade tóxica? Pode levar a burnout, pode levar a transtornos mentais, você pode paralisar e não conseguir mais fazer o que precisa ser feito. E se você não olha para isso, se você não olha para esses erros, né, que a gente comete no nosso dia a dia, na nossa rotina, você pode acabar não chegando na vida que você quer viver, né, alcançando os seus sonhos. Tem gente que vai resistir, que às vezes dá conta, mas a que custo? Né? Você desenvolve vários comportamentos compulsivos, várias distorções biologicamente falando mesmo, a gente acaba afetando, né, o nosso organismo e assim, às vezes não vale a pena e desenvolve gastrite, desenvolve vários outros problemas que vêm de um problema original que dava para ser resolvido. Então, se atenta, sim, com esses detalhes, tá? Terceiro ponto para identificar uma rotina de produtividade tóxica. É aquela sensação de que a lista de tarefas não termina nunca, sabe? Você termina o dia e parece que ainda tem um monte de coisa que você precisa fazer que você não tá conseguindo dar conta. Então todo dia é essa sensação. Sempre tem muita coisa para fazer. Cara, também não é saudável isso. Existem estratégias que a gente pode ir adotando para eliminar cada um desses pontos da nossa rotina. Mas isso eu trago em outro vídeo, que senão isso vai ficar muito, muito longo. Aqui eu quero focar mais nessa identificação. Se você faz algum desses comportamentos, é um sinal de alerta, não é normal, tá? Ter sempre essa sensação. Se você tem essa sensação, para e vamos buscar estratégias para realmente melhorar esse cenário, tá? Quarto ponto, culpa por tirar folga. Gente, eu ainda tenho dificuldade com isso, confesso. Isso aqui pra mim tá sendo mais difícil de eliminar da rotina, culpa por parar. Às vezes eu tô realmente, sei lá, aqui num domingo, de tarde, tá um sol, super com vontade de tomar um sol na piscina, né? Ir lá e ficar sem fazer nada. Eu simplesmente não consigo. Tenho dificuldade de parar para descansar, e isso é um traço de produtividade tóxica. A gente cria essa ideia de que a gente tem que estar o tempo todo fazendo algo pro nosso objetivo, né? Que no meu caso é a minha empresa. Então eu sempre tenho essa sensação de que eu preciso estar fazendo algo para a empresa. Isso não é saudável porque você não desliga, tá? Não desligar é extremamente desgastante para o corpo. A gente entra naquele estágio de estresse crônico. Eu já falei para vocês aqui em outros vídeos como o estresse crônico afeta o nosso corpo de forma negativa, de levar a gente a desenvolver transtornos mentais, e não é isso que a gente quer. A gente não tá buscando paz, uma vida melhor. Não faz sentido, não tem coerência. Então, eu tô trabalhando muito isso, eu me obrigo em muitos momentos, agora tu não vai fazer absolutamente nada. Vai descansar, vai tirar um dia de folga, vai ficar com a tua família, desliga celular, desliga tudo. Eu estou me obrigando a fazer isso, apesar de ainda ser muito difícil. Quinto ponto, incapacidade de relaxar. Então não é só também tirar um dia de folga, né? Colocou que você não vai trabalhar. É tirar o dia de folga e conseguir desligar a mente do trabalho. Isso eu tinha dificuldade no início também, mas hoje, quando eu me obrigo a fazer a folga, né? Eu falo assim, não, vai lá e fica com a sua família, vai lá e faz alguma coisa diferente.
eu já tô conseguindo desligar. Isso é um trabalho, tá, gente? Você precisa se expor, precisa colocar ali pra você que você tem que desligar. Se pegou pensando no trabalho, putz, podia fazer um vídeo assim, isso aqui. E eu automaticamente falo, não, 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 não é a hora, não importa que seja a melhor ideia que você já teve na sua vida, não é a hora. Porque, cara, não dá. Senão você não vive, você se sobrecarrega e aí as coisas não andam. Sexto ponto, medir o seu valor pessoal pelas coisas que você faz. Eu era assim. Hoje eu vejo quão raso isso é, né? Eu achava que eu era o máximo por fazer muitas coisas. Não, eu sou a pessoa que acordo cedo, que faço yoga, que tenho uma empresa, que corro, que treino, que me alimento bem, que consegue limpar a casa, que consegue ver a família. Eu me senti o máximo por fazer muitas coisas. E o meu valor era baseado nisso. Quando eu tive o burnout e eu não estava conseguindo mais dar conta das coisas, eu comecei a me sentir um lixo. Eu comecei a me sentir mal, falei assim, caraca, você não é tão boa assim, você não é tão especial assim, você não é uma pessoa realmente diferenciada, porque você não tá dando conta. E isso é perigoso, galera, porque nada a ver, né? A gente precisa enxergar valor em quem nós somos e não nas coisas que nós fazemos, sabe? Então hoje eu consigo, tanto é que hoje pra mim o fato de eu conseguir ter uma rotina, fazer as coisas, não é tão grande assim, de verdade. Eu considero normal, falo, tô fazendo as coisas que eu preciso fazer, é isso. Eu me sinto mais especial realmente pela forma que eu penso, por como eu enxergo a vida, por ser mais humana. Tem algumas características que eu gosto muito em mim, mas por quem eu de fato sou. Pela forma que eu enxergo o mundo, como eu me posiciono no mundo, como eu trato as pessoas. Então, é mais sobre essa parte mais de essência e menos de ações, de coisas realmente mais superficiais. Né? Você conseguir ou não fazer algo não te torna melhor ou mais especial que alguém, sabe? Então é a gente saber olhar para esse detalhe e entender que o teu valor não tá nas coisas que você faz. Obviamente que conseguir fazer é positivo, né? Você tá se aproximando dos seus sonhos, mas isso não define de fato quem você é e o valor que você tem, entende? Não sei se ficou muito claro isso, mas bom, espero que vocês tenham entendido a mensagem por trás. Sétimo ponto, ser uma pessoa multitarefa compulsiva. Eu sou uma pessoa multitarefa compulsiva, acredito que em partes por conta do TDAH. Sou super hiperativa, galera. Gosto de estar fazendo coisas ao mesmo tempo. Então tem sido um trabalho fazer uma coisa de cada vez. Porque eu não me contentava com simplesmente lavar a louça. Eu tinha que lavar a louça enquanto o notebook estava aberto do lado, sei lá, passando uma série, e ao mesmo tempo que a série passava lá na telinha pequena, eu tava com a página de ideias abertas, então eu ia lavando a louça, pausava para escrever alguma coisa, escrever tipo um roteiro, voltava a lavar um pouco a louça. Então eu sempre estava fazendo muitas coisas ao mesmo tempo. Não conseguia, cara, sentar pra focar. E isso, gente, atrapalha, dispersa. Você faz muitas coisas, mas você não faz nada bem feito. E não adianta fazer as coisas e não fazer bem feito. Entende? Isso eu precisei virar a chave no micro, né, nessa questão das tarefas, mas no macro também, essa questão de ter um único foco. Focar é extremamente importante para ter resultados e para ter realmente sucesso naquilo que você faz, né? Fazer as coisas bem feitas, com atenção, colocando energia em uma coisa só, porque a nossa energia ela é finita, né? Então ela acaba. A gente tá ali no dia, a gente começa com a energia super alta, a gente vai gastando. E o último ponto, o oitavo, é ter uma rotina que você abre a tua agenda e não tem horário de descanso. Tá? Isso aqui também é bizarro. Não ter horário de descanso. Era assim, minha rotina era de uma ponta a outra cheia de coisas para fazer. Hoje eu já tenho horários que às vezes até escrevo lá, leitura, sol e afins, eu escrevo para eu ter ideias na hora que às vezes... Mas eu não são atividades que eu sigo à risca, né? Às vezes no horário da leitura eu não tô a fim de ler, é o meu horário livre, é o horário que eu vou fazer o que eu tiver vontade de fazer. Então eu gosto de deixar essas brechas, hoje eu tenho algumas espalhadas durante o dia, sempre que possível, mas
Se você olha para tua agenda e não tem esses horários, esses imprevistos, cara, horário para imprevisto, vai dar ruim, porque imprevistos acontecem, a gente precisa de descanso, então precisa ter essas brechas, essas pausas na agenda livres. E eu nem lembro se eu comentei no primeiro tópico da aceleração, mas eu lembrei agora que em partes a gente também ter pouco tempo para fazer as atividades, né, que vai deixa a gente acelerado, tá um pouco junto aqui, né, nessa questão da organização da rotina nesse último ponto. A tua rotina, ela precisa ser uma rotina realista. Ela precisa ter essas brechas de descanso, porque nós precisamos, ela precisa ter brecha de imprevisto, porque nós precisamos, pode acontecer. A realidade é que imprevistos acontecem. A realidade é que a gente leva tempo para fazer as coisas. Então não adianta colocar um tempo curto para uma atividade que você vai levar mais tempo para fazer. Para você ter que fazer correndo. Não, a ideia é que você não faça as coisas correndo, é que você faça as coisas com calma, entende? Então, basicamente, esses foram os pontos que eu identifiquei na minha rotina de produtividade tóxica. E se você identificou algum deles na sua, se atenta para mudar isso, tá? Porque no longo prazo isso vai te destruir. E se esse conteúdo foi útil para você, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar seu like, compartilha também para alguém que tá passando por essa situação e precisa despertar, entender ali como a rotina dela está sendo organizada, para que ela mantenha a rotina no longo prazo, tá, gente? Aqui nós vamos falar muito sobre objetivos de longo prazo, porque essa é a realidade, tá? Nada vem rápido do acaso. Já caí muito nesse papinho de que não, faça em 3 meses, você vai conseguir ter uma empresa, você vai conseguir ganhar muito, faturar milhões, etc. Já caí muito. Hoje eu entendo que essa não é a verdade, que qualquer negócio bem feito, feito com seriedade, na verdade, gente, esse é o ponto. Porque essas fórmulas, elas podem até funcionar, mas elas desviam muito o nosso caráter ético. A gente tem que usar muitas estratégias que, como eu posso dizer, que apelam para o público, sabe? Que contam mentiras, é de verdade mentiras, para conseguir vender e fazer uma empresa crescer. Eu não acredito nisso, eu me recuso do fundo do coração a fazer algo desse tipo. Vários cursos que eu fiz sobre marketing digital, etc., eu olhava para aquilo e falava, cara, não é possível isso. Que as pessoas fazem isso e elas acham que isso é marketing e que é normal do marketing fazer isso, é normal mentir. Não consigo acreditar nisso, então eu prefiro fazer um trabalho honesto, me sentindo bem, com ética, com valor, mas que demore mais para acontecer, porque essa é a verdade. Demora mais, né? Porque você não tá apelando, você precisa conquistar o público de forma genuína, gerar conexão de forma genuína, e isso demora, leva tempo. E se a gente quer construir essa trajetória realmente de forma ética, os nossos objetivos, eles vão ser sempre de longo prazo. E para trabalhar com longo prazo, a gente tem que tomar esses cuidados que por exemplo, com essa produtividade tóxica, que acaba nos afastando do que a gente realmente busca e espera da vida. Bom, então eu encerro por aqui a nossa conversa hoje e a gente se vê no próximo vídeo.